Zacarias era um sacerdote, a sua esposa também descendente da tribo de Arão. Eles eram envolvidos com a adoração, eles eram envolvidos com o sacerdócio do Senhor. Eles tinham a sua vida pautada em poder servir a Deus. Porém passaram-se a vida inteira, os dois agora de idade avançada, e nenhum dos dois tinham filhos ainda. Porém Zacarias permanecia cumprindo a sua função diante do Senhor. E nenhuma dessas vezes que ele está indo adorar o Senhor, ele pertencia ao grupo de Abias, e aí tinha turnos e turnos para que eles pudessem prestar o sacerdócio. E chegou o dia em que ele ia apresentar a sua oferta diante de Deus, a oferta do povo diante de Deus. E no meio desse momento de adoração que ele faz, naquele dia Deus não vem em resposta ao povo, mas Deus vem em resposta ao próprio Zacarias. Tem dias que Deus fala para todos de maneira conjunta, e tem dias que Deus fala para uma pessoa de forma específica. Eu profetizo que essa noite Ele tem poder de falar de forma específica para o seu coração. Ele tem poder para entregar uma coisa específica só para você essa noite. Quando nós olhamos e vemos isso, Zacarias está vislumbrado, atemorizado, assustado com aquela visão. Ele já tinha o costume de servir ao Senhor por toda a sua vida, mas aquele dia era uma experiência única e inédita para ele. Eu não sei quais as experiências você já teve com Deus até aqui, mas eu quero dizer para você que Deus sempre tem uma experiência nova para liberar sobre você. E essa noite pode ser uma noite de experiência nova que Ele pode liberar sobre você. Eu não sei se você já teve visões de anjos, você já ouviu a voz de Deus de tantas formas. Eu não sei se você já estremeceu o seu corpo inteiro. Eu não sei se você se arrepiou. Eu não sei se você chorou, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que Deus tem uma experiência nova para liberar para o seu coração. Porque Zacarias já estava acostumado, ele já sabia toda a liturgia como fazer. Perceba que no texto que nós lemos, eu fiz questão de ler o texto todo. O grupo já sabia, olha, Zacarias está demorando demais lá dentro. Pai, já deu a hora, já era hora de Zacarias sair. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Já passou o tempo, olha, ninguém demora tanto tempo lá dentro. Ninguém demora tanto tempo na adoração do Senhor, até que o Senhor comece a falar com essa pessoa, até que Deus comece a liberar. Nós temos o nosso horário, nós temos um cronograma que nós seguimos, mas Deus tem o tempo dele, tem a hora dele, e quando Ele quer falar, Ele pega a gente do jeito que Ele quer. Nunca entre na presença de Deus com pressa para sair, mas entre sempre na presença de Deus com o desejo de permanecer ali até que Ele fale com você. Aquele sacerdote já idoso está surpreendido com o que o anjo está liberando sobre ele. Ele está surpreso que naquele dia Deus não veio para falar em questão do povo, mas para falar sobre ele e para falar de forma específica sobre a próxima geração que sairia dele. Para falar sobre o seu filho João Batista e dizer tudo que ele seria. Eu gosto quando diz aqui que ele seria grande aos olhos de Deus. Porque o que nós vemos hoje é muitas pessoas buscando ser grande aos olhos de homens. Mas João Batista, ele quis ser grande aos olhos de Deus. Quando Jesus vai falar acerca dele, lá em Mateus 11, ele diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O homem vestido de roupas finas? Ele fala, quem tem roupas finas vive nos palácios. Ele vivia no deserto. Jesus está querendo dizer, aos olhos dos homens pode parecer que ele era pequeno, mas aos olhos de Deus não nasceu de mulher um homem maior do que João Batista. Você está querendo ser grande aos olhos de Deus, aos olhos dos homens? Você quer ter uma carreira de sucesso com Deus, ou você quer ter uma carreira de sucesso para o mundo? Porque às vezes dá para conciliar, mas nem sempre dá para conciliar. Que o seu primeiro filtro, que o seu primeiro crivo seja ser grande aos olhos de Deus. Se Ele quiser fazer você grande aqui nessa terra, amém. Mas que você cumpra o seu propósito, o seu chamado, de acordo com aquilo que Ele tem para você. Então o anjo está dizendo que Zacarias vai ser, que João Batista vai ser tudo isso. Mas Zacarias para o momento e não olha para o futuro.
Ele para um momento e vê a sua condição presente. E um dos maiores problemas nosso é que Deus, quando fala o que vai fazer na nossa vida, Deus não está preocupado com as nossas adversidades, com as nossas limitações, com o momento que a gente está vivendo. Porque Ele é Deus, Ele libera a palavra. E quando Ele libera a palavra, ela vai à frente preparando o caminho para nós. Só que Zacarias esquece de tudo que o anjo falou que o filho seria, a grandeza que teria. E ele fala: como é que isso pode acontecer? Porque eu sou idoso, minha mulher também é idosa, e ainda por cima é estéril. E o anjo ainda continua mantendo o plano de Deus, mas fala com ele: tudo isso vai acontecer no tempo oportuno, mas porque você não acreditou, você vai permanecer mudo, você vai permanecer calado. E eu creio que é assim, para que você não atrapalhe o andamento do plano de Deus. Porque muitas vezes Deus quer fazer as coisas, só que com a nossa boca a gente está impedindo o agir dele de acontecer. Deus está liberando uma palavra para nós, e a gente, por não acreditar o suficiente, ao invés de profetizar, ao invés de agradecer, ao invés de crer, a gente começa a murmurar. A gente vai olhar para a nossa situação e falar: olha, Deus falou que tem uma terra prometida lá na frente, mas a gente é como gafanhotos diante dos gigantes. Olha, Deus falou que Isabel vai ter um filho, mas eu sou velho, sou idoso, e ela é estéril. Deus falou que vai fazer uma coisa grande na sua vida, na sua casa, e você está olhando para os seus limites hoje. Quem te prometeu é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele libera uma palavra, tudo pode acontecer. Então para de desconfiar daquilo que Deus tem para fazer em você, e para de desconfiar daquilo que Deus tem para fazer através de você e da sua casa. Se fosse para Deus falar dos seus defeitos, Ele já saberia todos eles. Se fosse para Deus falar que você não tem condições, não teria nenhuma novidade nisso. Mas se Ele liberou uma palavra para você, com todas as suas forças, crê nessa palavra, porque ela vai acontecer. Se você não tem nada para falar, se está batendo uma certa dúvida, um certo medo, faz como o anjo fez com Zacarias. Olha, fecha a sua boca e não abre a boca para murmurar, e não abre a boca para falar contra aquilo que Deus está fazendo, e não abre a boca para tentar anular os planos de Deus. Mas quando abrir a sua boca, abre ela para profetizar, abre ela para agradecer, abre ela para dizer que você crê no que Deus está fazendo. Porque a boca fala que o coração está cheio. E se o coração estiver cheio de Deus, ele vai falar somente aquilo que Deus fala. Se você está percebendo que você está falando muito mais coisas desse mundo, é porque o seu coração está cheio de coisas do mundo. Se você está vendo que você está murmurando muito mais do que adorando, é porque as situações dessa vida estão tirando de você o potencial de crer no que Deus pode fazer amanhã. Zacarias permanece mudo. A mulher dele engravida. Ele passa toda a gestação sem poder conversar nada com a mulher, sem poder desfrutar daquele tempo de casal. A mulher permanece por 5 meses dentro de casa, sem sair. Imagina o silêncio que havia na casa de Zacarias e Isabel. Tudo porque o homem, o sacerdote, o chefe da casa, quando recebeu uma palavra, ao invés de crer, ao invés de glorificar, ao invés de se derramar diante de Deus, ele prefere duvidar. E ontem eu pude ministrar uma palavra para os homens do estado do Espírito Santo. E foi depois que eu terminei essa palavra lá que Deus colocou essa palavra aqui no meu coração. Porque um pai tem o poder de levar o seu filho até um destino certo. Porque o pai é a maior referência na vida de um filho, na vida de uma filha. Porque foi dado por Deus esse direito nele.
Porque uma mulher, ela sempre vai estar debaixo da submissão de um homem, da maneira como Deus quer. Porém, o que acontece quando o homem perde o seu sacerdócio? Ele faz com que a sua esposa assuma o controle da embarcação. Ele tira a proteção de cima dela e tira a proteção de cima do filho, da filha ou dos filhos. E Satanás tem usado várias e várias estratégias para fazer com que uma casa esteja desguarnecida. Só que uma das formas que ele mais consegue fazer é derrubar um homem de maneira moral. É derrubar o sacerdote da casa de forma moral. Porque quando ele derruba o sacerdote de maneira moral, o sacerdote fica sem graça de poder cobrar as pessoas da própria casa. Quando ele derruba o sacerdote de maneira moral, o sacerdote, ele se cala diante das coisas que estão acontecendo dentro de casa. E às vezes, se ele tentar falar, vai pegar um filho respondão, vai pegar uma mulher que coloca as coisas em pratos limpos e vai falar: mas você fez isso, mas você fez aquilo lá atrás. Então, assim como Zacarias, que não acreditou e teve esse deslize na sua vida espiritual, muitos lares hoje estão padecendo e sofrendo, porque por conta de um deslize moral, por conta de um descuido, pais perderam a sua honra e pais se anularam na criação dos seus filhos. Quando eu olho isso em Zacarias, e eu vejo que é um retrato de uma geração. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que você nunca recebeu um elogio do seu pai. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que você tenta criar os seus filhos da melhor forma possível, mas você não teve esse modelo vindo do seu pai. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que hoje o dia dos pais não foi um dia tão bom para você. Porque pai, para você é somente o nome que está escrito no seu RG. Ou pai é alguém que te trouxe marcas profundas, não apenas, quem sabe por meio de palavras, mas quem sabe no seu físico. E aí você padece hoje, porque Deus, quando envia Jesus ao mundo, Ele envia Jesus não como um servo, não como um profeta, mas envia Jesus como seu filho. E Jesus começa um trabalho aqui para fazer com que nós não tenhamos mais a mentalidade de servos, mas tenhamos a mentalidade de filhos. E aí você fala: como que eu posso chamar Deus de pai se eu nunca tive um pai? Se eu não sei o que é ter um pai, se o meu relacionamento com meu pai é ruim? E era assim que os fariseus se escandalizavam com Jesus, porque todo mundo chamava Deus de Senhor. Ele virava e falava: Pai. E no dia que ele estava com muita vontade de falar com Deus, ele falava Abba Pai, que quer dizer para nós aqui papai, paizinho, pai querido, papito, pai de maneira carinhosa, da maneira como você chama o seu pai. E os fariseus pensavam: quem ele pensa para chamar Deus assim? Quem ele pensa que é para agir dessa forma diante de Deus? Deus é Senhor, Deus é absoluto, Ele está lá em cima. Mas era porque era uma geração que não tinha paz. Era uma geração que dizia: a gente é filho de Abraão, mas não vivia como Abraão viveu, não cria como Abraão creu. Tinha Abraão apenas como um nome, se fosse hoje no RG deles. Deus quer que você tenha um sentimento de pertencimento. Deus quer que você tenha paternidade. Deus quer que você tenha um sentimento de pertencimento, de que você é filho dele. Ainda que você não tenha um relacionamento bom com seus pais, ainda que seu pai não tenha sido referência para você, eu quero dizer para você: você deve continuar honrando seu pai. Você deve continuar honrando seu pai. Você deve continuar cuidando do seu pai. Você deve continuar orando pelo seu pai. E você pode ter certeza que o que seu pai fez com você não anula nada do que Deus tem para fazer na sua vida.
Se por acaso, em algum momento, ele tirou ele de perto de você, é porque ele não era a pessoa adequada para dar tudo que Deus tinha para dar para você. Talvez ele ia podar você, prender você em uma área que Deus quer te levar mais longe. Mas eu quero dizer para nós aqui, para os pais que estão aqui presentes, aprenda com Zacarias. E eu gosto de ver o que acontece na vida desse homem. 9 meses sem poder falar nada é muito tempo. 9 meses que a mulher dele não ouvia ele. 9 meses que ele podia passar a mão na barriga de Isabel para tentar fazer um carinho em João Batista, mas não podia falar nada. A pastora está com o Eloá hoje aqui. Quando o Eloá estava na barriga dela ainda, chegava em casa depois do culto, a gente ficava conversando. Era justamente esse horário que o Eloá começava a se mexer mais. Horário de tentar cantar para ela. Acho que ela se mexeu e falou assim: pai, para de cantar que você está me atrapalhando. Poder profetizar, poder fazer uma oração, poder dizer alguma coisa. Agora o que nós vemos é que não é por 9 meses que os homens têm ficado calados dentro de casa, mas é por gerações e gerações que o homem não tem palavra dentro de uma casa. E nesse dia dos pais nós fomos bombardeados. Eu falei com alguns irmãos aqui acerca disso. Vemos aí empresas de cosméticos tentando provocar a família tradicional brasileira, mas falando muitas coisas acerca dos homens. Eu não abro um guarda-chuva para que não respingue em mim. Eu sei que os homens tiveram culpa. Eu sei que pais tiveram culpa para que chegasse a esse nível. Mas eu também sei de uma coisa: Satanás não vai ficar cantando de galo em cima dos homens, porque Deus está restaurando a paternidade. Porque Deus sabe quem são as pessoas que têm o verdadeiro valor aqui. Nós não podemos falar pelo Brasil inteiro, mas pela quadrangular de Bela Vista sim. Deus vai restaurar a paternidade dos homens aqui. Deus vai restaurar a honra do sacerdócio dos homens nas casas, sim. Deus vai restaurar isso. Não por imposição, porque por imposição não dá certo, não está certo, mas por reconhecimento. E é isso que Deus tem para fazer sobre a sua vida, pai. Então, se você não conseguiu manter uma conduta ilibada, exemplar, se você olha para você mesmo, você pensa que os seus erros te calaram, que a culpa que você tem te calou, eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus te perdoou. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você não fosse mais culpado de nada. Então faz como ele diz para todo mundo: não peque mais, segue em frente, toca a sua vida e comece a cuidar da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida da sua família. Mas e se alguém disser sobre o meu erro lá no passado? Se alguém disser, está emprestando a língua para Satanás, porque ele que sabe das coisas do passado, porque o próprio Jesus já jogou no mar do esquecimento. Se ele está dizendo do passado, é porque ele não sabe nada relacionado ao futuro ainda, porque o seu futuro está intacto e permanece nas mãos de Deus. Então creia que Deus tem algo grande para fazer em você e na sua casa. Zacarias fez com que ontem à noite eu ficasse pensando nessa trajetória de muitos lares, de muitos pais, de muitas famílias. E aí até que chegou um dia, o dia que João Batista nasceu. Seu pai não pôde falar nada. Quando seu filho nasceu, todo mundo fez festa. Todo mundo agradeceu, todo mundo cantou, o menino chorou, a mãe chorou, a mãe agradeceu e o pai permanecia mudo. O pai podia gesticular, mas não podia verbalizar o que estava sentindo. Passou toda a gravidez da sua esposa assim. No dia do nascimento do seu filho, permaneceu assim. Até que chega um dia em que ele vai ser apresentado no templo. Isso se dava quando uma criança tinha 8 dias de vida. Naquele dia vai para o templo Isabel, João Batista no seu colo, Zacarias. E quando os sacerdotes vão pegar para apresentar a criança,
Fala: mãe, qual o nome que nós vamos dar para o menino? E João era o nome que ninguém da família tinha, então não era costume ter nomes diferentes. Ela falou: o nome do menino vai ser João. Falou: João não, bota Zacarias, em homenagem ao pai, bota outro nome. João não pode, ninguém da sua família tem o nome de João. E ainda naquele dia, Zacarias não pôde falar, mas ele escreve numa tabuinha. Quando ele pega a tabuinha, ele escreve: o nome do menino vai ser João. Ele estava tentando verbalizar de alguma forma. Ele estava tentando se comunicar de alguma maneira. Ainda que ele não podia mais falar, ele não deu mais lugar para dúvida. Ele não deu mais lugar para incredulidade. Ele falou: a todo custo eu vou vencer isso. Se eu não posso dizer com a minha boca, de alguma forma eu vou dizer. Se eu não posso falar com os meus lábios, de alguma maneira eles vão saber. Mas a vontade de Deus vai ser cumprida, porque o anjo disse que o nome dele seria João e que ele seria grande aos olhos de Deus. Eu quero dizer para você que às vezes a linha de comunicação que você vai ter na sua casa, ela está toda arranhada. Talvez seja porque você é muito rude, talvez seja porque você é muito arrogante, talvez seja porque outra pessoa não quer mais te ouvir. Se a linha de comunicação na sua casa está difícil, eu quero que você continue insistindo, porque Deus vai trazer harmonia dentro dessa casa. Ainda que as linhas de comunicação estejam difíceis momentaneamente, Deus vai restaurar a comunicação, Deus vai restaurar a paz, a alegria, a harmonia dentro do seu lar. Eu quero que você creia nisso, eu quero que você saiba que essa palavra é profética sobre você e a sua casa. Porque Isabel não tinha dúvidas que o nome do menino ia ser João. Eu não sei como Zacarias falou. Eu não sei se Zacarias começou a escrever tudo para ela. Eu não sei se ele aprendeu Libras de uma hora para outra. Mas eu sei que naquele dia ela disse: o nome vai ser esse. E o pai veio: o nome vai ser esse. Isso aconteceu no templo. E quando ele disse que seria isso, Lucas capítulo 1, versículo de número 63 diz: Zacarias pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso e perguntavam: o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Enquanto Zacarias não acreditava, ele permaneceu mudo. No dia que ele acreditou e no dia que ele cumpriu a parte dele, Deus liberou a boca dele novamente. Você se calou por muito tempo, mas essa noite Deus vai liberar a sua boca novamente. Quem sabe tem muito tempo que você não glorifica a Deus. Quem sabe tem muito tempo que você não fala na língua dos anjos. Quem sabe tem muito tempo que você não exalta ao Senhor. Quem sabe essa máscara atrapalha você a adorar a Deus como você quer adorar. Mas essa noite Deus vai liberar a sua boca, Deus vai liberar a sua voz, Deus vai liberar um canto novo que sai dos seus lábios. Deus vai liberar uma adoração nova para você essa noite, porque Ele veio para falar com você. E aí, para fechar a mensagem, o que eu mais amo no velho Zacarias, o que eu mais amo nele é o tempo de restituição na vida dele. Porque ele passou 9 meses sem poder falar nada. Quando a mulher disse para ele: eu estou grávida, ele não pôde comemorar junto com ela como ele gostaria. Seria até cômico se a gente tentasse imitá-lo. Quando a mulher começou a falar dos desejos que tinha, ele não tinha como conversar com ela. Quando ela começou a sentir as dores do parto, ele não tinha como dizer nada, nem para acalmar ela. Quando o filho nasceu, ele não pôde liberar a sua voz. A gente está falando de um sacerdote aqui, de alguém que entendia de adoração, de alguém que servia diante da arca da aliança, de alguém que servia diante do templo do Senhor. A arca acho que não existia mais naquele tempo, mas no templo ele servia lá. Mas no dia em que ele pôde se esforçar e dizer: o nome dele é João, Deus restituiu a voz profética dele. Sabe o que esse homem faz?
Lucas 1:67 diz: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele prometeu poderosa salvação para nós, na linhagem de seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas da antiguidade. Nos salvou de nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, nos resgatar das mãos dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Quando Deus liberou a voz dele, ele não amaldiçoou mais nada, mas ele bendizeu o nome santo do Senhor. Ele disse: fiel é Deus, louvado seja ele, porque ele cumpriu a promessa dele. Então, se você vai abrir a sua boca, abra a sua boca para bendizer o nome santo do Senhor. E o que eu amo ainda mais em Zacarias é que depois que ele exalta Deus, tudo que ele não pôde fazer no tempo em que ele estava mudo, tudo que ele não pôde dizer no tempo que ele estava calado, ele se vira para o seu filho. Ainda que João Batista não entendesse, mas o mundo espiritual entendeu. Ainda que João Batista não conseguia se comunicar, ele recebeu o que o pai estava dizendo na plenitude de tudo isso, mas havia um legado, havia um tapete liberado espiritualmente para que ele pudesse ser tudo isso. Depois que Zacarias bendizeu o nome santo do Senhor, ele se vira para o filho e fala: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das terras misericórdias de nosso Deus, pelo qual do alto nos visitará, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Eu não sei por quanto tempo você ficou calado na sua casa, mas hoje você está abrindo a boca aqui para adorar o Senhor. Chegar em casa, você abre a boca e profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a sua esposa, profetiza sobre o seu lar. Não importa o que te calou, Deus está liberando a sua voz essa noite. Pastor, meu filho, a minha esposa não me ouve mais, mas os céus continuam te ouvindo. Dobre esse joelho e fala com ele, porque ele não parou de te ouvir. Pastor, mas meus filhos não entendem o que eu digo, minha esposa não entende. Os céus estão entendendo, então começa a liberar um legado sobre o futuro. Eu não sei onde seus filhos estão, eu não sei o que eles estão fazendo, eu não sei quem eles são hoje, mas se eles não são aquilo que Deus separou para eles serem, você pode mudar o curso deles com a palavra que sai da sua boca. Porque eu fecho a Bíblia com o versículo 80, onde diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, porque o pai tinha liberado uma palavra, ele cresceu. Porque o pai liberou uma palavra, ele se fortaleceu. Eu quero dizer que você, homem, você, pai, nós, homens, nós, pais, nós temos o poder sobre essa geração, sobre a próxima geração. Queira o homem ou não queira, queira ideologias ou não queira, nós não estamos falando nada acerca de debates ideológicos aqui, mas aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então é o tempo de viver essa restauração de legado, essa restauração de sacerdócio em nosso lar, em nossas casas. E para eu terminar a palavra e orar, talvez você ouviu toda essa palavra e falou: beleza, pastor, muito bom, mas nada disso é para mim. Eu não tenho pai. Muito proveito teve o João Batista em ter tudo isso, mas a minha história é totalmente diferente. Eu digo para você que essa palavra é justamente para você saber como que faz a falta ter um pai na sua vida. Mas eu quero dizer para você que essa não é o estágio final da sua história, mas é porque Deus não achou homem suficiente na terra para que pudesse cuidar de você como Ele quer cuidar de você como filho. Deus não encontrou alguém o suficientemente bom para poder cuidar de você como Ele vai cuidar de você. Então, se você não tem uma referência de homem, você não tem uma referência de pai,
Se você não tem referência de alguém que pôde cuidar de você quando teve a oportunidade, eu quero dizer para você que você não é um rejeitado, você não é uma rejeitada. Pelo contrário, para que não houvesse dúvida alguma, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo o Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu, porque antes de alguém tentar te rejeitar, Ele já havia te escolhido. Então você não é rejeitado, você é eleito do Senhor, eleita do Senhor. E para que eu termine dessa forma dizendo para você, vai ser no seu coração que você vai perceber a adoção de filho que o Espírito Santo libera sobre você. Se coloca de pé no seu lugar. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Eu fechei a Bíblia porque na história de João Batista eu acabei, mas para que eu feche essa palavra, Gálatas 4 versículo 4 diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho Jesus ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho de Deus também, Deus te torna herdeiro. Eu não sabia de uma coisa, eu fui descobrir há pouco tempo, sobre o processo de adoção. O processo de adoção, quem tem consciência e às vezes pode saber mais do que eu, mas pelo que eu me informei, pude saber, é que quando você vai adotar uma criança que já não é mais bebê, né, mas que já tem uma idade para ter um certo entendimento, não basta apenas você chegar no orfanato e você falar: eu quero ele, eu quero ela. Você não escolhe como se estivesse escolhendo um pet, como se estivesse escolhendo um gatinho, um cachorrinho, alguma coisa. Não. O seu coração pode se voltar para adotar aquela criança, mas vai começar um processo até que aquela criança queira te adotar como pai e como mãe. Às vezes se passam meses e meses para que tenha esse convívio de forma social, com algumas visitas, para que a criança possa começar a sentir o desejo de: não, ele pode ser um bom pai para mim, ela pode ser uma boa mãe para mim. Não é assim, não é qualquer um que chega e fala: não, a partir de hoje você vai para minha casa, a partir de hoje eu sou seu pai, a partir de hoje ela é sua mãe. Não. A criança tem que também querer adotar. E sabe de uma coisa? Com Deus é da mesma forma. Ele já mostrou qual era o desejo dele para nós. O desejo dele é que ele seja o nosso pai. Mas ele vai fazendo com que a gente tenha convívios com ele, visitas, momentos de visitação com ele, até que nós possamos dizer: Senhor, eu quero que o Senhor assuma a paternidade na minha vida de uma vez por todas. Eu quero ser o seu filho, eu quero ser sua filha, eu quero poder dizer que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu não quero que seja imposto, eu não quero que seja obrigado, eu não quero que seja porque eu não tenho mais nenhuma opção, eu não quero que seja porque eu fui rejeitado antes e agora eu quero viver esse tempo de ser escolhido, não. Eu quero porque o meu coração te aceita, o meu coração quer você. E se a gente fosse falar de Deus como um Deus todo-poderoso, soa muito arrogante para nós dizer que nós estamos aceitando a Deus ou aceitando a Jesus. Mas é porque é justamente isso que Ele deixa para nós. Ele abre mão de toda a sua glória, de todo o seu senhorio, todo o seu poder, para se colocar como uma opção de escolha para você. Então eu não sei quem tem assumido a paternidade do seu coração, mas eu sei que essa noite o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus, quer que você se torne irmão dele, filho de Deus, co-herdeiro dele em todas as coisas.
O Espírito Santo quer no seu coração colocar em você o sentimento de filho. Pastor, mas tem que ser o Espírito Santo, tem que ser o Espírito de Jesus. Sim, porque ele foi um filho que sabia tudo do Pai. Ele foi um filho que viveu em constante comunhão com o Pai. Então somente um filho assim pode influenciar outro filho a ser da mesma forma. Eu sei que essa noite Deus está restaurando uma linha de comunicação entre você e Ele. Eu não sei se você no seu lugar está querendo que lágrimas não jorrem dos seus olhos, mas você está segurando ao limite. Mas se Deus está querendo falar com você e fazer algo mais em você, não prive os seus olhos, não prive a sua boca, não se prive dessas lágrimas, não se prive da sua voz, mas antes dê vazão para tudo que Deus está fazendo em você, porque sabe de uma coisa, hoje Ele libera uma voz sobre você. Hoje, se nenhum homem, se nenhum pai disse nada a seu respeito, você vai ouvir como Jesus ouviu depois do batismo: ei, esse é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Essa é minha filha amada em que eu me alegro. Coloca a mão na altura do seu coração. Oh Pai, Pai dos pais, nos visita nessa noite. Visita nosso coração essa noite.